Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso. Quero agradecer a Deus por eu estar aqui vivo, na casa do Senhor, no altar do Senhor. Agradecer pelos livramentos que Deus me deu, pelas bênçãos. Como o presbítero irmão Paulo falou aqui, é Deus que nos livra, Deus que nos guarda. O apóstolo Paulo falou que Deus já cuidava dele desde o ventre da mãe dele, porque ele pôde ver isso espiritualmente. E muitas vezes passamos por caminhos, irmãos, que nós não entendemos, que nós não enxergamos a realidade daqueles caminhos e não vemos que Deus está presente. Jesus falou que quando a gente fosse pregar, era para dizer para as pessoas: a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, quando um servo de Deus ia na casa de alguém ou encontrava com alguém para falar do reino de Deus, Jesus disse que era para dizer para essa pessoa: olha, acabou de chegar a você o reino de Deus. E assim é, irmãos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença de pessoas, Deus não fica devendo nada para ninguém. A palavra do Senhor diz que Deus quer salvar a todos. A palavra do Senhor diz que Deus quer o melhor para todos. É nós que somos rebeldes. São as nossas iniquidades, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, o nosso entendimento errado que nos afastam da realidade de Deus. A Bíblia é um livro de matemática. O projeto de Deus é pura matemática. Não é ciência, não é nada sobrenatural, é pura matemática. E nós temos que aprender a observar a vida. Deus não chama ninguém para ficar com os olhos vendados ou parado. Deus não gosta de preguiçoso, Deus não gosta de morno, Deus não gosta de fraco, né? Jesus falou que nós temos que ter olhos de águia. Jesus falou que temos que ser astutos como uma serpente. Não é ser velhaco, não é ser malandro, não é isso não é no sentido mal, é no sentido bom, que você está aqui nesse mundo, enquanto você estiver vivo, você tem que procurar observar e passar tudo que você vê, tudo que você sente, os seus pensamentos, aquilo que você enxerga, aquilo que vem de fora de você, né? Passar pelo filtro da palavra de Deus. Assim como você filtra uma água para que essa água saia as impurezas, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela limpa os nossos pensamentos, limpa os nossos sentimentos, se você compreender isso, se você aceitar. Porque se você endurecer o seu coração, se você endurecer o seu pensamento, por causa do seu gênio ou por causa da sua criação, você não vai evoluir, você não vai alcançar. Não adianta Deus descer aqui na terra e pregar para você, não adianta Deus vir aqui te dar o mundo inteiro, te dar tudo, que não vai adiantar. Nós vemos a história aqui que lemos no livro de Êxodo, aquele povo que vinha gerações, bisavô, avô, filho, neto, bisneto, sofrendo em uma escravidão terrível, e Deus entra com poder, com autoridade, fazendo sinais, prodígios e maravilhas que nunca ninguém tinha visto, coisas fantásticas, absurdas. Deus faz uma aliança com esse povo, o próprio Deus fala com eles audivelmente, assim como você está ouvindo a minha voz, Deus fala com eles. Deus anda com eles de dia e de noite por 40 anos, Deus alimenta esse povo, Deus defende ele dos inimigos, Deus dá casa para eles, dá gado, dá comida, dá tudo, dá riqueza, dá prata, dá ouro, manda os inimigos dar dinheiro para eles. E o que adianta? A maioria não se converte. Por quê? Porque tem um coração duro, não compreendeu
o que é o projeto de Deus, não compreendeu o relacionamento que tem que ter com Deus, continua um terreno agarrado na terra, com um olhar totalmente carnal, um olhar totalmente miserável. Porque quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós temos por obrigação nos tornarmos espirituais. Nós temos que viver no reino de Deus. O reino de Deus é presente aqui na terra e é presente no céu. Deus governa, Jesus é rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele governa, governa para quem? Para quem quer ser governado por ele, para quem quer andar com ele, para quem quer aceitar a palavra dele. É assim, irmãos, e acabou. Não adianta conversa fiada, não adianta ficar se enrolando, se enganando, perdendo tempo. Ou você usa as suas faculdades mentais, ou você usa o seu pensamento, a sua sabedoria para você aceitar o projeto de Deus, para você começar a ler a Bíblia e acreditar no que está escrito na Bíblia, ou você vai viver conforme a sua força, e daí você não vai entrar na terra prometida. Essa é a palavra real. A Bíblia fala sobre conversão do início ao fim. E a conversão não é para os outros, a conversão é para você, a conversão é para mim. Isso é individual. Você tem que compreender que, por menos que você acha que não, por mais que você ache que não, mas o mundo sofre uma pressão sobre você. 70% dos pensamentos que você tem foi o mundo que colocou esse mundo podre aí, esse mundo mentiroso. Leia Mateus capítulo 4, leia Lucas capítulo 4. Jesus vai deixar claro lá quem é o governante desse século, desse mundo materialista aí. Deus governa o reino dele, Deus governa o mundo espiritual. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É pela verdade, é pela palavra de Deus. O que é a verdade? João 17:17, a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Qual a palavra de Deus? É que sai da minha boca? Não, é que está escrita na Bíblia. E se Deus um dia te deu uma Bíblia, porque Deus está te chamando para pertencer ao reino dele. E Deus não gosta de gente tolo, não, irmãos. Deus gosta de pessoas que tenham ousadia. Você pode ser fraco tanto que você for. Como homem, você pode ser fraco. Eu sempre digo, eu envergo, mas eu não quebro. Por quê? Que como homem eu sou fraco, sou falho, sou pecador, sou perigoso. Como homem, como servo de Deus, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou ousado. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Jesus falou que se eu tiver uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, eu mando um monte sair do lugar dele e ir para outro. Jesus não perguntou o tamanho da minha fé, Jesus perguntou se eu vou usar a minha fé. A minha fé é pequena, talvez menor do que a sua, só que eu uso a minha fé. Por quê? Porque eu procuro ler a palavra de Deus, eu procuro usar a palavra de Deus na minha vida. Eu não vivo de achismo, de otimismo, de eu. Que eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, meu irmão. Um mosquito me morde, eu morro. Qual o poder que eu tenho? Qual a força que eu tenho? Qual a força que você tem? Você fica achando que você é sabido? Que sabedoria que você tem? Você não pode acrescentar meia hora na sua vida? Qual a sua sabedoria? A gente tem que parar de ser iludido, irmãos. Se Deus te deu uma Bíblia, é porque Deus tem um projeto para você. Agora, você pode aceitar ou não. Leia Apocalipse capítulo 3, você vai ver. Deus descreve as 7 igrejas. Leia lá que você vai ver o que Deus quer de você. Né? Leia a Bíblia toda, você vai ver o que Deus quer de você. Agora, se você quer andar conforme o seu pensamento, se você é o rei, porque as pessoas, elas acham que elas são reis, né? Se você é o rei, se você é a rainha, então siga você mesmo. Nós somos chamados para seguir a Jesus.
O apóstolo Paulo aceitou apanhar, aceitou passar fome, aceitou sofrer, aceitou ser preso, mas ele seguiu a Jesus. Aí as pessoas hoje, se você olhar para elas, já estão caindo, entendeu? Já estão buscando a sua própria força. Mas se você vai bater um papo com alguém, a pessoa já está buscando a sua própria força, não é? Sendo que Jesus, que era o rei dos reis, ele lavou o pé dos discípulos, inclusive, um não cria nele, não acreditava na palavra dele. O outro era um traidor e ladrão. E Jesus lavou o pé até de Judas. Daí que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? É você que vai mandar no reino de Deus? É você que vai mudar o projeto de Deus? Meu irmão, Deus te chama para você chegar a Ele através da Bíblia. Através da Bíblia. Uma nova criatura. Você precisa de nascer de novo. Essa atitude só você pode tomar. E não é com fingimento, com conversinha, com contozinho da carochinha, não. A coisa é séria, nós estamos falando da ressurreição e da vida eterna. Deus me deu um ministério para me pregar a verdade, que é a ressurreição e a vida eterna. Né? Mas as pessoas estão querendo pregar a terra, né? Estão preocupadas com a terra. Eu não prego a terra, irmãos, eu prego o céu. Eu prego o reino de Deus, eu prego a ressurreição e vida eterna em um mundo maravilhoso, um mundo que terá pessoas muito melhores do que eu. E tenho certeza que se eu morrer hoje ou daqui a 100 anos, eu não estarei ainda preparado para viver no céu, porque no céu não entra pecado, não entra os sentimentos ruins que eu ainda tenho, não entra. É claro que eu tenho convicção, de acordo com a palavra de Deus, que o próprio Jesus disse que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu tenho certeza que Deus me ajudará, assim como Deus te ajudará. Mas isso, se eu quiser, livro de Ezequiel, capítulo 3, deixa claro isso, eu posso ser 100% correto por 99 anos. Se no último dia da minha vida eu cometer um pecado, eu matar alguém, eu roubar de alguém, eu deixei de ser correto. Então, por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. Nós somos chamados para sermos lutadores, somos chamados para lutar no dia a dia, todo dia. É uma luta contra demônios, como diz lá em Efésios capítulo 6, Salmos 91, é uma luta contra a carne, é uma luta contra o nosso coração enganoso, é uma luta contra aquilo tudo que ensinaram para a gente, colocaram na gente, e a gente fica achando que a gente é a gente. Você já parou para pensar que você herdou do seu pai, da sua mãe, herdou do seu avô e da sua avó, o seu gênio? Uma parte sua, você pode ter certeza que não presta. Não presta. Tem uma parte sua que é excelente, mas tem uma parte que não presta. Por isso que Deus fez a Bíblia, para te curar daquilo que não presta em você, entendeu? Por isso que você tem que ler a Bíblia. Nem precisa nem entender, mas você tem que ler, para ver se a palavra do Senhor cura você. Assim como o ouro tem que passar pelo fogo para ser purificado, você tem que passar pela palavra de Deus, essa palavra poderosa, que ela vai te confrontar e você vai ver que você não tem poder nem força para cumprir o que está escrito aqui. Alguma coisa você cumpre, mas se deixar por você, você vai rasgando a Bíblia, vai tirando isso, tirando aquilo, você fica com 2 folhazinhas na mão. Entendeu? Essa é a verdade, irmãos. Somos chamados para tomar atitude todos os dias contra nós mesmos. Estamos lendo, irmãos, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, você vai ver uma referência ali no versículo 1. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 31, capítulo 12, versículo 1. E uma referência também lá no versículo 2, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, 13 e 20.
E no capítulo 13, versículo 4. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz a palavra do Senhor assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisse na terra que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha aqui, irmãos, a palavra do Senhor já deixa claro que Deus escreveu a Bíblia para nos ensinar. E Ele ordena aquele que crê que ele leia a Bíblia, tanto para ele como para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, todos os dias. Mas isso aqui não vamos esquecer, vamos rasgar esse versículo, vamos jogar fora esse versículo aqui. Ó. Isso aqui nós não precisamos de olhar nem cumprir, não, nós estamos na graça, então você não precisa, entendeu? Agora o Senhor diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em o guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos senhores há, irmãos? Aqui diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai ver uma referência aqui em Marcos 12, 29, Isaías 42, 8, João 17, 3, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. Agora, olha o que o Senhor fala. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não precisava mais de escrever nada na Bíblia, não. Hein? Aqui já estava definido. Primeiro, você tinha que aceitar a palavra de Deus. Segundo, você tinha que reconhecer que existe um só Deus, um só Rei, um só Senhor, e que você tem que amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Irmãos, você está fazendo isso? Você está amando a Deus de verdade? Ou você está colocando você em primeiro lugar? Quem é mais importante na sua vida? Deus ou você, ou as coisas que você tem? É você que tem que saber isso, não sou eu. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha aqui, ó, você vai ver uma referência aqui em Mateus 22, 37, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27, Deuteronômio 11, 18, Salmos 37, 31, Salmo 119, 11, Isaías 51, 7. O que o Senhor está dizendo? Que essas palavras que hoje te ordeno é para a gente obedecer. Estarão no teu coração, nós temos que amar essa palavra, irmãos. Essa palavra tem que ser mais importante do que tudo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito na casa da escravidão.
Irmãos, eu vejo as pessoas aí achando que elas estão conseguindo as coisas pela sua força. Quem consegue as coisas pela própria força, irmãos, são as pessoas do mundo. E elas não se satisfazem com nada que elas conseguirem. Então não adianta você conseguir uma coisa que você deseja e não se satisfazer. O que adianta você ser um saco sem fundo? Saco sem fundo não se enche, então não adianta. Por isso que a riqueza com Deus é diferente, ela é prosperidade. Ela vem junto com a paz, com a felicidade, com uma transformação, uma mudança de pensamento para o bem. Mas Deus, Ele não gosta de ingrato, irmãos. Não gosta de ingrato. Por isso que o Senhor diz aqui, não te esqueças do que o Senhor faça na tua vida. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Você vai ver uma referência aqui em Mateus 4:10, Deuteronômio 10:30, importante, muito importante, irmãos, porque Jesus cita esse versículo aqui para o diabo. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Você vai ver uma referência aqui em Mateus 4:7, que Jesus cita também esse versículo para o diabo na tentação do deserto. Você vai ver uma referência em Lucas 4:12, Êxodo 17:2 e 7, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou a dar a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos de juízo que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E veja bem aqui, irmãos, que esse capítulo é uma lição para nós. Porque se você tem uma Bíblia, irmãos, é porque Deus, desde quando você nasceu, já está cuidando de você. Você não viu. Você não viu. Mas se você tem uma Bíblia, é porque Deus te deu e tenho certeza absoluta, de acordo com a palavra de Deus, que Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer ter um relacionamento de intimidade, de amor, de pai para filho, de marido para mulher com você. É um relacionamento de intimidade, um relacionamento eterno, de lealdade, de confiança, e que você tem que aprender que isso é real, isso é o que importa. Você tem que lutar contra os seus pensamentos e colocar Deus na sua vida, na sua casa, no seu coração. Por isso que temos que ler constantemente a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós temos o defeito de
entrar no ouvido e sair no outro. É assim. Você vem na igreja, você ouve a pregação, você não leva ela nem até na porta da igreja na saída. Você larga ela aqui. É por isso que a pessoa não muda. Você chega em casa, na verdade, quanto mais séria a igreja, quanto mais em cima da palavra a igreja, mais a pessoa fica aflita para acabar o culto e para ir embora. E parece que ela já sai sonhando em esquecer tudo que ela ouviu. Se for para contar mentira, a pessoa fica até 3, 4 horas da manhã, irmão, para ouvir mentira, conversa fiada, entendeu? Coisas absurdas, coisas místicas, né? A pessoa fica, né? Para fazer o que não presta, a pessoa não tem tempo, fica entusiasmada, né? Ninguém se entusiasma com a palavra de Deus. Eu vejo aí as pessoas se entusiasmando com livros escritos pelo homem, coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. As pessoas se entusiasmam, entendeu? Lê o livro às vezes 2, 3 vezes, né? E a Bíblia? A Bíblia, você consegue ler a Bíblia? Você medita nessa palavra de dia e de noite, como Deus está falando aqui? Você está buscando cumprir o que está escrito na palavra de Deus para que te vá bem? Porque Deus quer o seu bem. Até o resto, na sua eternidade, Deus quer o seu bem. Deus quer o melhor para todos nós. Agora, pode ter certeza, irmãos, por amor de você, Deus, se você não abrir os seus olhos, se você não quiser vir pelo bem, Deus vai deixar você passar pelas águas. Deus vai deixar você passar pelo fogo. Como diz aqui claramente, vocês viram ali o que está dizendo, né? Se você não entendeu bem, leia na sua casa de novo esse capítulo aqui que você vai entender o que Deus está falando claramente. Que não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Entendeu? O nosso Deus é perfeito, deu a vida por nós, sofreu por nós, quer o melhor para nós, quer andar conosco. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai chegar até você e impor e obrigar você a você se converter, obrigar você a ler a Bíblia, obrigar você a aceitar o que está escrito. Entendeu? Essa vontade, ela tem que ser sua, é você que tem que querer, é você que tem que conversar com você mesmo e falar: Senhor, eu preciso de me converter, eu preciso de mudar. Eu não estou conseguindo ver o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso. Porque, irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus disse isso já claro, e é mesmo. Eu fico vendo as pessoas, irmãos, pessoas crentes há anos na igreja, com uma Bíblia na mão, parece que você está conversando com um ateu. Parece que você está conversando com uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, que nunca leu uma Bíblia, com uma mente totalmente fora da palavra de Deus. Eu fico impressionado com isso. E as coisas de Deus, irmãos, não são brincadeiras, são muito sérias. Amém, irmãos?